Pivô da crise provocada pelas críticas de Donald Trump ao judiciário, o ex-presidente Jair Bolsonaro chorou ontem ao pedir apoio em meio ao processo no Supremo Tribunal Federal. Já o presidente Lula avalia que a pressão de Trump não terá efeito. Acompanhe os detalhes com a Patrícia Falbusch. Na sessão especial do Senado, em homenagem ao fundador da Igreja Cristã Maranata, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou parte do tempo na tribuna para pedir orações para ele aos que assistiam ao evento. Bolsonaro estava visivelmente abatido, o que seria o reflexo da decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao Supremo Tribunal Federal a condenação dele pela tentativa de golpe de Estado. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. E por muitas vezes o óbvio está na tua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, ele muda. Pouco depois, a 1.177 quilômetros do Senado, o presidente Lula participava do anúncio de entregas de programas sociais na área da saúde em Juazeiro, na Bahia. Lula encontrou espaço para satirizar a situação de Bolsonaro, que tem o apoio de Donald Trump no embate com o judiciário brasileiro. Esses dias, o presidente Trump, a troco não sei do que, talvez a pedido do filho do Coisa, às vezes, porque o filho do Coisa é deputado, pediu licença para ir lá pedir para o Trump dar um golpe no Brasil. E o Trump mandou uma carta para mim, desaforada. Se não soltar o Bolsonaro, se não parar de perseguir ele, dia 1º de agosto, eu vou taxar o Brasil em 50%. Veja que coisa absurda. No mesmo evento, o presidente voltou a criticar o tarifaço de Donald Trump sobre as exportações brasileiras e as medidas adotadas pelos Estados Unidos para deslegitimar o Brasil e afetar as relações comerciais entre os dois países. Lula defendeu o PIX e anunciou que o sistema brasileiro de pagamento instantâneo terá novidades. Dia 16 de maio, nós mandamos uma carta para o governo americano. E até agora não tivemos a resposta a não ser essa carta desaforada. E sabe o que ele disse ontem? Que ele está incomodado com o PIX. E por que ele está incomodado com o PIX? Porque o PIX vai acabar com o cartão de crédito desse país. É por isso que ele está incomodado com o PIX. A gente vai criar o PIX parcelado. E é uma coisa do Brasil, não tem por que ficar dando palpite nisso. O presidente também declarou que Trump não é o imperador do mundo e que ele foi eleito para cuidar do povo americano. É preciso que o presidente dos Estados Unidos saiba que ele não é imperador do mundo, que ele foi eleito para cuidar do povo americano. Para cuidar do Brasil aqui, quem cuida somos nós. O povo brasileiro sabe cuidar de si. A mesma acusação já tinha sido feita mais cedo pelo petista na TV americana e a Casa Branca reagiu. A porta-voz de Trump, Carolina Leavitt, disse que Trump é um líder forte e com influência global e não tem intenção de ser imperador global, como afirmou o colega brasileiro. O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. Sobre a carta enviada por Trump a Lula com o anúncio do tarifaço a partir de 1º de agosto e a investigação comercial em andamento contra o Brasil em um órgão do governo norte-americano, a porta-voz disse que as regulações digitais brasileiras e a fraca proteção à propriedade intelectual prejudicam empresas americanas de tecnologia e inovação. Mais uma vez, assunto aqui para Cristiano Beraldo e Deise Ciocari analisarem, trazerem as impressões deles para a gente. O Beraldo, qual é a tua impressão aí dessa fala, dessas críticas do ex-presidente Lula a Donald Trump e também o Bolsonaro pedindo orações para ele?
Olha, Nonato, a gente viu o presidente brasileiro dizer que quem cuida do Brasil somos nós, os brasileiros, e que a fala de Trump ou a carta de Trump é um absurdo. Mas o interessante é que ele fala isso estando na Bahia, diante do governador Jerônimo, que é do PT, estado administrado por bastante tempo pelo PT, que tem problemas gravíssimos de segurança pública, de ensino, que não oferece à população baiana a vida digna que eles merecem. Mas isso não é tratado pelo presidente. Ele fica fazendo bravatas em relação a Donald Trump, porque com isso quer inflar o ânimo dos seus apoiadores, da sua plateia, em favor de si e dos seus candidatos para o ano que vem. Nós estamos diante de uma situação que exige seriedade, que exige uma atuação de estadista, e isso é tudo que não temos vindo do presidente brasileiro. Pois bem, o Brasil sairá mais fraco, independente do resultado dessa negociação, independente da extensão do prazo ou até de alguma redução do percentual da tarifa. O Brasil sairá mais fraco desse episódio porque está mostrando para o mundo inteiro que a impressão que já existia, ela é verdadeira. O Brasil não tem dimensão da sua importância. O Brasil se comporta à margem da geopolítica e da diplomacia internacional, olhando sempre para dentro, olhando sempre para o próprio umbigo, deixando o mundo que está acontecendo, que está em ebulição, à margem de tudo que acontece aqui. Nós estamos nos isolando ao invés de nos fortalecer. E cada vez mais estamos indo no sentido da dependência total da China, o que é péssimo e não faz nenhum sentido para um país das dimensões e com a riqueza do Brasil. Deise, a gente até comentou mais cedo, né, que o presidente Lula tem aproveitado essa janela de oportunidade, esse momento, para reforçar a sua popularidade, melhorar a sua própria imagem, mas você avalia que essa tensão, enfim, esse tom, né, mais alto, pode atrapalhar um pouco? Com certeza atrapalha, Soraya. O que a gente tem visto, principalmente nessa fala que a reportagem da Jovem Pan mostrou agora, é justamente um presidente Lula com um tom mais inflamado, mais colérico. E isso mostra, inclusive, a fragilidade da nossa política externa. Porque em vez dele adotar políticas econômicas que funcionem, de se adaptar a um cenário político que exige menos retórica e mais habilidade, ele parte para esse discurso inflamado, para essa coisa mais de agir com o fígado mesmo. Então, não articula canais técnicos para o Brasil, não articula canais políticos para neutralizar os efeitos da tarifa, e ele opta por esse discurso mais inflamado de viés nacionalista que serve para a base ideológica dele. Mas resultados concretos no mundo real não tem nenhum. O Beraldo, ainda nesse tema, a gente vê aí o posicionamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse imbróglio todo e até essa defesa do Trump, por exemplo, dizendo que ele está sendo injustiçado aqui nos processos que respondem dentro do Brasil. Qual é o impacto que isso pode ter para o próprio Bolsonaro nessa avaliação? Ou a justiça não leva isso em conta? Leva, não é, Nonato? Veja que o Bolsonaro já está sofrendo as consequências dessa manifestação feita por Donald Trump, o colocando como o pivô da sua decisão de aumentar as tarifas e de exigências em relação a uma atuação do judiciário, que é um corpo independente, quer dizer, não é controlável pelo executivo, que tem que lidar com essa questão das tarifas, e exigindo que seja revisto esse constante emitir de decisões que cerceiam a liberdade de expressão no Brasil e impactam também empresas norte-americanas. O judiciário brasileiro ele não é sensível a isso. O judiciário brasileiro não precisa ser sensível a isso, porque não é papel dele sê-lo. Então, a gente vê que a atuação de Donald Trump de usar essa questão tarifária, que já viria de qualquer maneira, porque é isso que ele tem feito com todos os países, para chamar esses países para a mesa de negociação, que colocar Bolsonaro nesse contexto acabou gerando um problema maior para Jair Bolsonaro, que já está sentindo a mudança ou o agravamento do ânimo do judiciário contra ele, que está aí ativamente agora já
tomando decisões que o desfavorecem. Deise, pensando que essas tarifas, né, vão entrar em vigor em 1º de agosto, que não vai ter negociação, que não vai ter adiamento, né? Como que isso pode transformar a situação do governo, né? Que efeito, que tipo de efeito pode trazer? Soraya, aí a gente vai ver uma pesquisa de momento mostrando a popularidade do presidente caindo, porque não tem como sobreviver a um impacto desses. Porque a gente ainda não conseguiu se estabelecer, a gente não conseguiu se programar para isso que já vinha sendo anunciado há muito tempo. Então, as consequências para o Brasil, elas já estão sendo ruins e elas tendem a ser piores ainda, né? A gente não prevê nenhuma solução. Como o Nonato falou, você falou aqui durante a programação do Jornal da Manhã, a gente fica correndo em círculos e só pedindo, pelo amor de Deus, para o Donald Trump adiar o prazo. Mas e fazer alguma coisa? E reagir a isso de forma técnica, econômica? A gente está só, pelo que a gente está vendo aqui dos nossos governantes, reagindo com o fígado. Mas uma resposta econômica estratégica à altura a gente não tem. Então, depois desse período de 1º de agosto, o que a gente vai ver é o Brasil com a sua economia indo de mal a pior. E aí sim, uma pesquisa ela deve demonstrar o que realmente está se passando pela cabeça do brasileiro. E eu já adianto, não vai ser nada positivo, não.